E aí, galerinha do 9º ano, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Pessoal, nós estamos aí, né, na segunda semana do PET 4 e eu gostaria de pedir a vocês que, antes de mais nada, deixe o like de vocês para que o nosso canal possa aparecer mais vezes no YouTube e com isso atingir mais alunos, para que possam estar colocando em dia sua matéria, né? Porque aqui nós iremos estudar e fazer as atividades, ok? Então vamos lá. O tema dessa semana será a luta das minorias étnicas e dos refugiados no mundo globalizado, né? É um assunto bem atual, que a gente vai falar muito aí nos jornais, na televisão, né, na internet, etc. Minorias étnicas e refugiados, um ato de empatia e sem preconceito. Minorias étnicas. O termo minoria étnica refere-se a um grupo que possui particularidades culturais, que não faz parte do grupo dominante, que detém o poder. As minorias étnicas, em geral, lutam para preservar as tradições e características que as diferem do restante da população do país onde vivem. Alguns países europeus, por exemplo, abrigam minorias étnicas, com culturas e idiomas distintos da língua oficial. Parte desses grupos, que possuem uma história própria, luta atualmente pelo maior reconhecimento de sua identidade cultural, pela autonomia política e, em alguns casos, pela formação de um Estado independente com seu território próprio. Bom, pessoal, na Europa tem muito isso. Por exemplo, temos aí o Reino Unido, né, que são vários países reunidos ali, que é Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e tal. Muitos países ali mesmo do Reino Unido já fizeram um plebiscito para se separar, né? O País de Gales já fez, a Irlanda já fez e a outra Irlanda está para fazer, Escócia. Então, tudo isso por quê? Porque geralmente, nesse caso, eles acreditam que o Reino Unido, né, que a Inglaterra tem mais benefícios. Não só isso, temos também uma disputa que percorre muitos anos aí, que é a Catalunha e a Espanha, né? A Espanha aí que não aceita a separação da Catalunha e que a Catalunha forme um novo país, né? E isso vai preocupar muito a Europa, porque para formar um novo país você vai precisar formar novos bancos, outros países precisam aceitar. Vocês imaginam essa situação? A atribuição de direitos comuns a essas minorias, além do reconhecimento de sua autonomia política e das especificidades culturais, é fundamental para evitar a discriminação, as tensões sociais e os movimentos separatistas. Criminalizar atitudes preconceituosas contra essas parcelas da população, cujos direitos são garantidos por lei, também é crucial. Os refugiados no mundo globalizado. Os refugiados são migrantes internacionais que se deslocam forçadamente de seus países de origem por motivos políticos, como guerras, perseguições por rivalidades étnicas, disputa pelo poder, entre outros. Ou podem se deslocar em razão de desastres naturais, chamados refugiados ambientais. Há pouco tempo aí, né, nós tivemos aquela cena triste, né, de refugiados aí da Síria, né, as pessoas correndo da guerra. É muito triste, é uma coisa que é muito comum, infelizmente, nos dias de hoje. As condições dos refugiados figuram-se como um verdadeiro desafio ao ideal de solidariedade internacional defendido pela ONU e pelos mais diversos governos, movimentos sociais e outras entidades civis ou políticas. Isso porque a situação desses grupos é extremamente delicada sobre vários aspectos, a exemplo da nacionalidade, muitas vezes negada nos países de destino,
onde permanecem em áreas especiais chamadas campos de refugiados. O Brasil não possui campo de refugiados especializados em abrigar essas pessoas, mas o país recebe refugiados da Venezuela, Haiti, Colômbia, Síria e de alguns países africanos, principalmente de Angola, cuja população também fala a língua portuguesa. Somam-se, na atualidade, mais de 10 mil refugiados no Brasil e, de modo geral, é relativamente tranquila sua integração na sociedade brasileira com problemas pontuais e esporádicos. Então, a população brasileira, ela recebe bem esses refugiados, né? Diferente aí de outros países, como, por exemplo, a gente vê muito aí os Estados Unidos hoje. A maioria dos refugiados tem origem em países subdesenvolvidos, especialmente na África e na Ásia subsaariana. Aliás, na Ásia e na África subsaariana. No continente americano, a Colômbia figura como o país de origem de grande quantidade de refugiados, em razão da guerra civil que assola algumas regiões do país há mais de 40 anos. Existem mais de 50 mil colombianos espalhados por vários países, principalmente Equador e Venezuela. Parte dos refugiados recebem asilo em países em desenvolvimento e a maioria procura uma nação vizinha na esperança de retornar o quanto antes. Então, assim, esses refugiados, na maioria das vezes, eles saem por não ter outra opção, mas eles saem com a esperança de voltar. Não é uma coisa que eles querem para sempre, né? Então, vamos às atividades. Nós temos aí esse gráfico mostrando aí, né, 79,5 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo até o final de 2019, que são os refugiados. Depois a gente volta aqui. Número 1. Com o auxílio do Mapamundi, identifique em quais continentes estão localizados países de origem dos maiores grupos de refugiados e anote em seu caderno. Olhando esse mapa aqui, aliás, eu olhei o Mapamundi sim e eu constatei que o africano, o asiático e o americano são os que mais possuem aí esse grupo de refugiados. Número 2. De acordo com o que você estudou, por que esses países provêm muitos refugiados? Quais são os principais países de acolhida dos refugiados? Os refugiados se deslocam forçadamente de seus países de origem por motivos políticos, como guerras, perseguições por rivalidades étnicas, disputa pelo poder, entre outros. Ou podem se deslocar em razão de desastres naturais, chamados refúgios ambientais. De acordo com o gráfico, os países que acolhem são Turquia, Colômbia, Paquistão, Uganda e Alemanha, tá? Olhando aqui, ó, vocês podem olhar na casa de vocês, aqui, principais países de acolhida. Número 3. Elabora um parágrafo com os dados acima apresentados pela ACNUR, Alto Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados, e dê sua opinião pessoal sobre o tema refugiados no mundo. Então, é uma resposta pessoal, mas, eu coloquei assim, que o homem, ele não pode promover a saída forçada de outro homem e sua família do lugar de sua naturalidade, visto porque todos têm direitos garantidos, vida digna, entre outros. A consciência sobre o tema levará o mundo a ser mais igualitário e humano, mesmo nas questões ambientais, podendo minimizar a ocorrência de incidentes e, quando ocorrer, ajudar na reconstrução do espaço. Número 4. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra empatia significa capacidade psicológica para se identificar com o eu do outro, conseguindo sentir o mesmo que este nas situações e circunstâncias por esse outro vivenciados. Então, é a gente se colocar no lugar do outro, Ato de se colocar no lugar do outro. Como remediar os problemas dos grupos minoritários no Brasil? Pesquise, se possível, quais são eles.
se você faz parte de algum grupo ou se conhece pessoas que fazem parte desses grupos minoritários. Então, coloquei assim, né? Que os grupos minoritários são aqueles que, por algum motivo, geralmente estão ligados a preconceito de cor, classe, social ou gênero. Ficaram excluídos da sociedade, marginalizados e não tiveram a plenitude de seus direitos básicos garantidos. No Brasil, os negros, os índios, imigrantes, mulheres, homossexuais e moradores de rua, deficientes físicos, podem se enquadrar nessa minoria aí. É triste, mas acontece. E a segunda resposta, né? Porque aí terá que ser se vocês conhecem, e aí vocês vão ter que responder pessoal, tá? Resposta pessoal. Número 5, leia o texto. De onde surgiu o desejo dos catalães de se separarem da Espanha? Foi na metade do século XIX que o sentimento nacionalista florou. Nos anos de 1930, a Catalunha conseguiu autonomia política na Espanha e tentou declarar a independência de forma unilateral. Contudo, em 1936, com o golpe militar e com a Guerra Civil Espanhola, o general Franco tomou o poder do país e permaneceu por 40 anos. Com a morte do ditador, a democracia ressurgiu na Espanha e a nova Constituição restituiu a autonomia política da região. A partir daí, o partido majoritário foi quase sempre nacionalista. Em 2010, durante grave crise econômica na Espanha, as manifestações pró-independência da Catalunha se tornaram cada vez mais frequentes. A Catalunha na Espanha, né, essa região aqui, ó. Você sabia que o time de futebol Barcelona é símbolo cultural do povo catalão, uma minoria étnica? Pesquise, se possível, como está a situação da Catalunha na atualidade. Então, olha só, os movimentos vocês podem pesquisar depois, melhor, né, porque eu coloquei de forma resumida, que os movimentos separatistas é o crescente sentimento nacionalista. Faz com que a região enfrente inúmeros conflitos de cunho separatista. Com a Constituição Democrática de 1978, a Catalunha recebeu certa autonomia, como a liberdade de idioma próprio, porém fazendo parte do território espanhol. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui, né? E então, até a próxima, ok?